Então, acho que a gente vai então falar das principais... Um assunto super importante, né, Mica, sobre o afogamento, quando o bebê se engasga, assim. Esse que a gente deve o pânico fazer? de toda mamãe, né? Quando o bebê vem, né, recém-nascido. Com certeza. Então, assim, geralmente a gente tem muitos casos do bebê se afogar na primeira semana de vida, nos primeiros dias de vida. vida. Até no hospital, né? Às vezes até no hospital a gente tem muito isso do bebê se afogar, e o relato das mães faz tempo que ele não mama, ele não se afogou com leite, ele simplesmente se afogou. Né? Às vezes deu uma... Do nada. Do nada. Então, às vezes, isso acontece muito. Então, né, como nosso assunto é nos primeiros dias de vida, eu trago pra vocês esse assunto que é super importante. Aconteceu comigo, na minha segunda... Também. Com a Carol Olha também. Na minha segunda gestação da Maitê, e eu entrei em pânico. Imagina, Mas né? a Carol também, eu já conheço a história, não tem como não entrar em pânico. A gente fica né? assustado. Então, o que é importante? Isso aqui eu fiquei assustada depois, porque eu sabia o que fazer, então isso, né, foi maravilhoso. Mas eu fiquei assustada pelo que tinha risco, acontecido, né? que- Pelo risco. Então a gente fica realmente assustada, né? A gente acabou de passar por um parto, a gente fica extremamente sensível, né? Então isso acontece. Então é importante a gente saber o que a gente faz. O que acontece? Quando o bebê nasce, às vezes ele acaba, a gente, né, falando de uma maneira mais fácil, com uma babinha na boca, né? Às vezes a gente Que às vezes sai da boquinha, né? sai a babinha. uma babinha que a gente vê que é um pouquinho mais grossa. Então, às vezes é uma secreção que tá ali gastrointestinal e que aos poucos o bebê vai, ou ele digere essa secreção, ou ele acaba expele. colocando pra fora. Só que essa secreção, ela é um pouquinho mais grossa, ela é um pouquinho mais espessa. Então ela vem pra garganta, e como o bebê ainda não tem muito o reflexo da tosse, né? Esse reflexo um pouquinho maior, o que acontece? Essa babinha às vezes fica na garganta ali. E aí o bebê tenta fazer, né, o reflexo e essa secreção não sai. O bebê tenta de novo, e o que acontece? O bebê, como um reflexo de que a passagem de ar não está saindo, ele começa a se debater. E como a oxigenação do bebê, né, então ela é mais rápida, o bebê respira mais rápido para entrar oxigênio, rápido ele começa a ficar cianótico. Que é ficar roxinho. Que é ficar roxinho. Rapidinho o bebê começa a ficar roxo e ele começa a se debater. Então, o que eu digo pra vocês? A melhor forma, então, num primeiro momento, o que a gente faz? A gente tá sempre, né, com o nosso bebê e com a nossa toalhinha, né, a nossa fraldinha. Então, a primeira coisa que eu oriento as mamães fazerem nesse momento, tá? Se vocês passarem por isso, não tô falando da questão do afogamento com o leite, tá? Nesse afogamento que acontece geralmente nos primeiros dias de vida. Pode acontecer. Então, o que a gente faz, gente? Como é uma secreção espessa, a gente precisa tirar ela. Então, eu oriento que vocês peguem o bebê de vocês logo que vocês, né, viram que esse bebê tá roxinho, ou ele tá se afogando logo no início, vocês peguem com o dedo de vocês, peguem com a toalhinha. Se eu não tenho acesso à toalha, gente, eu vou com o meu dedo mesmo, tá? Mas se tiver acesso à toalha, é mais fácil da gente puxar. Então, o que a gente faz? Eu sento o bebê na minha frente e venho com o meu dedo enrolado na toalhinha e vou lá dentro, lá na garganta do bebê, coloco o dedo e puxo. Quando vocês vão ver que quando vocês colocarem o dedo, o bebê vai fazer mais reflexo ainda, tá? Mas é super importante que o bebê, às vezes, vai estar tentando, né, respirar, tentando um pouquinho se debater, né, porque ele tá tentando respirar. Então, vocês rapidamente coloquem o dedo e puxem. Se vocês fizerem isso e não sair, então a gente vai pra manobra pra gente desafogar o neném, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o bebê, então faz esse movimento aqui em V, tá? Vai colocar, né, o bebê, quem é canhoto faz com a direita, então quem é destro faz com a parte esquerda. Então, peguei meu bebê, fiz o movimento ali em V, aqui, e vou virar no meu braço, tá? Virei aqui no meu braço, eu inclino o meu bebê levemente, 45 graus para baixo,
e vou fazer esse movimento nas costinhas do meu bebê. Empurrando? Batendo nas costinhas aqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Sempre com aqui essa parte de baixo da mão, não assim. Esse movimento aqui, ó, tá? Então, pra tentar desafogar o bebê. Então, eu vou lá, bato umas 5 vezes e viro. Ó, faço esse movimento aqui, ó. Virei, olhei. Bebê desafogou ou não? Não desafogou? Vou de novo. Bato. Né, umas 5 vezes, viro, olhou, desafogou. Se ele não desafogou, gente, o que eu digo pra vocês? Vai de como vocês conseguirem, ou tampem o nariz do bebê e vocês suguem. Chupa, né? Pra puxar essa secreção que tá ali. Se eu não conseguir, porque às vezes a gente não consegue encaixar bem a boca na boca do bebê, eu oriento que vocês fechem a boca e puxem o nariz. Puxem pelo nariz. Mas qualquer uma dessas três, nesses segundinhos, porque é segundos, tá, gente? Vocês já consigam desafogar o bebê de vocês, tá? Isso pode acontecer, assim como não é comum, tá, gente? Eu quero tranquilizar o coraçãozinho de vocês, tá? Que não é comum acontecer. Mas eu quero dizer pra vocês que se acontecer, vocês vão estar super preparadas pra que se isso acontecer. É claro que depois que passa, né, a gente pode sentar, né, ou fica tranquilo ou a gente chora, tá tudo certo, tá? Isso não é comum passar acontecendo várias vezes. Geralmente acontece um episódio só e é super tranquilo. Diferente do afogamento com o mamá. A gente vai fazer a mesma coisa, mas geralmente a gente já vai direto para essa manobra, para desafogar o bebê. Ou a manobra do apertar. Porque às vezes com a fraldinha, às vezes o bebê se afoga, o leite já tá saindo, né? Então a gente precisa ajudar que ele saia com maior facilidade. Então a gente faz, né, dá os tapinhas nas costas do bebê e a gente consegue desafogar com maior facilidade.